Olá, graça e paz. Meu nome é Denise Leal, sou membro da Segunda Igreja Batista de Teresina, formada em Letras Português e atualmente atuo como revisora de textos. Neste treinamento, vou contribuir falando um pouco para vocês sobre gramática, escrita e redes sociais. Escrever não é o forte de todas as pessoas, mas com dedicação e estudo é possível sim produzir bons textos. Sabemos que todos os idiomas possuem regras que devem ser seguidas, principalmente na hora de escrever. Por isso a gente estuda gramática desde muito cedo. É preciso saber ler, escrever e interpretar, já que dominar o português é uma condição básica para uma boa comunicação. Mas uma fala tão curta como esta não conseguiria te ensinar a escrever corretamente. Até porque não existe uma fórmula mágica para escrever bem. Nosso português é uma língua muito complexa, cheia de detalhes, de particularidades. Mas vai uma dica: ler ainda é a melhor maneira de aprender a escrever bem. Então, muita leitura, viu? Ainda assim, vou falar resumidamente de pontos importantíssimos na hora de executar essa tarefa, que é escrever. Olha, nós que fazemos parte do Ministério de Comunicação, vez ou outra temos que escrever, elaborar algum texto para as redes sociais da igreja. Devemos entender que estamos representando a instituição, a igreja como um todo. Ou seja, carregamos uma responsabilidade muito grande. Nas redes sociais é muito fácil perceber erros ortográficos. Com certeza você já deve ter visto por aí, vários. Até porque às vezes, digamos assim, é um espaço informal. E por esse motivo as pessoas não tomam o devido cuidado com o idioma. Mesmo sendo um espaço mais informal, precisamos sim ter muito cuidado com o português. Fica feio cometer erros gramaticais, principalmente nas redes sociais da igreja, viu? Cuidado. Complicado, viu, gravar aqui. Toda hora tem uma moto passando. E para te ajudar nessa tarefa, que inicialmente parece meio complicada, separei algumas dicas que te ensinam a melhorar a sua escrita. Vem comigo? Dica número 1. Por se tratar do perfil de uma instituição, use sempre o plural para dar uma ideia de equipe. Exemplo: somos uma igreja, você é nosso convidado, esperamos você, assim por diante. Dica número 2. Esteja atento à acentuação. Não é preciso saber todas as regras de cor, mas quando bater a dúvida, recorra sempre a uma ajuda. Seja uma busca online, seja perguntando para alguém. E olha, ainda nessa parte de acentuação, muito cuidado com a crase. Dica número 3. Agora, fique atento também à pontuação. Não se esqueça das vírgulas, dos pontos finais, das interrogações, das exclamações. Lembre-se sempre de usar a vírgula do vocativo. Exemplo: graça e paz, igreja. Esse igreja é o vocativo, ele deve sempre vir isolado de vírgula. Dica número 4. Prefira construir frases na ordem direta. O que é essa ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Porque o cérebro, ele tende a absorver de forma mais ágil a informação quando a frase vem na ordem direta. Então, em vez de fazem isso os verdadeiros discípulos de Cristo, opte por os verdadeiros discípulos de Cristo fazem isso. Dica número 5. Evite usar o internetês e as gírias. Lembre-se, não é o seu perfil pessoal, é o perfil da igreja. Quando for criar a legenda, esqueça o VC, o BLZ para falar beleza, o CTZ para falar certeza, enfim, várias outras abreviaturas que são utilizadas aí no internetês. Deixe só para suas redes sociais mesmo. Dica número 6. Procure não repetir ideias, palavras. Esquece a repetição. Dica número 7. Fique muito atento à abreviatura de horas. Isso vale tanto para os designers, quanto para a galera que produz mesmo texto, das legendas, lá dos textos produzidos para o WhatsApp, que sempre vai informar o horário de algum evento, de algum culto. Preste atenção como que é a escrita correta da abreviatura de horas. Em vez de o culto será às 18h30, com o 18, 2 pontinhos, o 30 e no final HS ou HRS para indicar horas, abreviatura de horas, você vai usar assim, que é o correto. Use apenas o H minúsculo, certo? O culto será às 18h30. Vou até deixar aqui do lado um postzinho que eu fiz lá no meu Instagram de dicas de português, como que deve ser corretamente a abreviatura de horas, certo? Dica número 8.
Use frases curtas, ou seja, crie um texto com quebras. Isso vale principalmente lá para o Instagram. Na legenda do post, você não vai fazer um textão com os parágrafos desse tamanho, você vai dividir esses parágrafos em pequenos períodos. Porque um texto para as redes sociais longo, sem espaço, sem parágrafos, costuma desencorajar a maioria das pessoas a prosseguirem com a leitura. Aquele textão não é legal. Sempre dê espaços, coloque pequenas frases em cada parágrafo, tá bom? Dica número 9, evite o gerundismo. Lembra lá do telemarketing, que a galera gosta muito do gerundismo? Pois é, esqueça isso nos textos quando você estiver produzindo para as redes sociais da nossa igreja. Retire o ando, o endo, o indo. Eles deixam um aspecto ruim na leitura e, quando repetidos, formam frases rimadas, que desviam o objetivo do leitor, certo? Vamos um exemplo, até peguei lá do Instagram da igreja. Tá escrito assim a legenda: hoje é dia de TBT. Vamos relembrar os momentos tão significativos dos retiros de casais anteriores? Veja se nesta legenda a galera que estivesse lá produzindo o texto usasse um gerundismo, como que ia ficar ruim a leitura? Hoje é dia de TBT. Vamos estar relembrando os momentos tão significativos dos retiros de casais anteriores? Não soaria muito legal, né? Seja objetivo. Dica número 10. Aposte em palavras fáceis de entender. Às vezes usar palavras difíceis dá uma sensação de inteligência, não é mesmo? Mas lembre-se de que você não está escrevendo para si mesmo. Então, utilizar um vocabulário mais rebuscado, com palavras muito difíceis, pode ser um tiro no pé. Porque escrever melhor não é escrever textos muito complicados. Geralmente, a audiência foge desses textos porque não consegue entendê-los. Então, a dica é simplifique o máximo que puder. Se for preciso, recorra àqueles dicionários de sinônimos para falar a mesma coisa, mas de outra maneira, de forma mais simples, com palavras mais acessíveis. Dica número 11. Conheça o seu público. Ao conhecer o seu público, é aí onde você vai definir o seu grau de informalidade. Você vai pensar, é um público jovem ou é um público mais adulto? Por exemplo, quando é no Instagram do Conexão, que é da juventude, dos adolescentes, você pode usar uma linguagem mais descolada. Mas quando é no Instagram da igreja mesmo, Cive Teresina, você precisa deixar de lado esse texto mais descolado e ser um pouco mais formal. Mesmo quando você estiver lá no Conexão, que tá com aquela linguagem mais descolada, mais informal, nunca se esqueça da norma culta, certo? Dica número 12. Faça uma autorrevisão. Não deixe que uma falha gramatical ou de concordância comprometa a qualidade do seu conteúdo. Olha, se o leitor ele perceber algum erro, algum equívoco, passa aquela impressão de desleixo. E não é isso que a gente quer, né? Porque para Deus a gente tem que fazer o melhor. E olha só, não só revise, como também peça a ajuda de alguém. Por que existe a revisão? Por exemplo, a minha profissão. Porque quando você está escrevendo um texto, você fica viciado. O seu olhar ele fica viciado e o nosso cérebro tem um corretor do mal. Então, quando você elaborar uma legenda, um texto para as redes sociais, peça sempre para uma segunda pessoa dar uma olhada, ver se passou algo, certo? Inclusive, estou à disposição. E para encerrar a minha fala, quero que você conheça alguns erros de português que ninguém perdoa nas redes sociais. Pode ser um grande potencial para virar meme. Um desses erros são as famosas gêmeas do mal. Aquelas palavras com pronúncias iguais, mas com escrita diferente. Por exemplo, mal com L, mal com U, mas e mais. Os 4 porquês também são bem... Quando você desliza em um deles, a galera já fica lá apontando. Está e estar, dá e dar. Então, assim, não tem como eu passar as regras aqui nesta aula, mas sempre recorra. Por exemplo, estou em dúvida, eu vou usar aqui está ou estar? Manda uma mensagem para a Denise, vai lá no Google, faça o que for preciso, mas não deixe passar esses deslizes, tá bom? Cuidado com os erros ortográficos. Por exemplo, a partir junto. Se você vacilar, a galera vai, ó. Lembre-se de escrever a partir, separado. Outra coisa, sem crase no A, ok? Outro, por isso. Algumas pessoas esquecem e escrevem o por isso junto. Cuidado. Outros erros comuns. Agente junto para usar o agente, que significa nós. Erros de digitação. Fique atento, porque a pressa é a inimiga da perfeição. Então, nada de fazer o texto às pressas, postar sem antes revisar. Tome cuidado também para não engolir palavras. Fique de olho também no corretor, porque muitas vezes você quer escrever uma palavra e o corretor sugere outra, você clica sem querer e aí depois quando vai dar uma olhada já está lá. Outra palavra que você não queria escrever. Então, pessoal, é basicamente isso. Não poderia me alongar muito aqui nesse vídeo, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entender mais ou menos como que funciona essa questão de construção de um texto,
da gramática e as redes sociais, ter sempre muito cuidado, até porque nós estamos representando a nossa igreja. Como eu disse no início, é uma responsabilidade muito grande. E para não ficar só nas minhas palavras, eu quero deixar um versículo que se encontra em Colossenses 3:23, que diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, certo? Então que a gente dê o nosso melhor em tudo que formos fazer. Ah, mas é só um textinho, mas é só isso. Não, mesmo que seja uma coisa mínima, para Deus é muito grande, porque tudo que façamos que seja para a glória de Deus. Obrigada pela oportunidade, por ter ficado até agora comigo. Abraço!